Olá, crianças! Estamos na quinta quinzena de atividades. Hoje vamos ver um pouquinho das atividades de matemática, que vai envolver o gráfico sobre o tempo de vida dos animais. Vamos ver nossas atividades de matemática. Número 1. Leia, observe no gráfico quanto tempo podem viver alguns animais e responda as questões. Então, aqui nós temos o gráfico, certo? Aqui em cima, onde a professora está com lápis, nós temos o título do gráfico. Quanto tempo podem viver esses animais? Aqui eu tenho a quantidade do tempo, então olha só, começa no zero, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então, esse gráfico está aumentando de 10 em 10, certo? Aqui nós temos a arara e a quantidade de tempo. O carneiro e a quantidade de tempo. O leão e a quantidade de tempo. Corvo e a quantidade de tempo. E o gorila e a quantidade de tempo que ele vive, tá? Então, essa escala aqui está em anos, tá, galerinha? Muito bem. Então, vamos lá. Qual animal vive menos tempo? Então, você vai olhar no gráfico e vai observar qual desses animaizinhos tem menos quantidade de azul, certo? Você vai observar e vai anotar a quantidade dele aqui, na linhazinha. B. Quantos anos pode viver um corvo? Então, você vai procurar onde está escrito corvo, vai ver até onde vai o azul dele e que número está correspondendo, tá? Então, aqui você vai pôr o número. Lembra? Diferente do primeiro, que no primeiro você vai colocar o nome do animal, porque pediu qual animal. Aqui pediu quantos anos, tá? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. C. Quantos anos a arara pode viver a mais que o leão? Então, vamos entender esse a mais, tá? Toda vez que eu peço a mais, eu quero saber a diferença de um para o outro. Então, vamos observar quanto tempo vive a arara. A arara, ela vai viver 60 e o leão vai viver 20. Qual que vai viver mais aí? Muito bem, quem vai viver mais é a arara, certo? Então, o que é esse a mais? Ele quer saber quanto tempo a arara vai viver mais do que o leão. Então, seja a diferença entre eles, tá? Toda vez que pede diferença, eu faço uma conta de... Isso mesmo, eu faço uma conta de menos. Então, aqui você vai colocar a quantidade da arara, 60, menos a quantidade do leão, que é 20. Tá? E você vai fazer a subtração. Lembrando, pessoal, que eu começo aqui, ó, unidade, depois que eu vou para a dezena, tá? E o resultado dessa conta você vai registrar aqui nessa linhazinha, certo? Vou abaixar mais um pouquinho. Quantos anos o carneiro pode viver a menos que o corvo? Então, o termo a mais e o termo a menos, ele quer saber a diferença, tá? A diferença que um pode viver mais que o outro, ou seja, de quanto tempo um pode estar vivendo mais do que o outro, certo? Então, vamos ver. O carneiro, 10 anos, e o corvo, 70 anos, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai armar a continha, sabendo que o número maior sempre vai em cima, tá? Então, qual que é o maior? Quem vive 10 ou quem vive 70? Isso mesmo, 70. Então, 70 vai vir aqui em cima, certo? E embaixo eu vou colocar a quantidade do carneiro, que são 10 anos. E vou realizar essa operação, tá? Lembrando que eu começo pela unidade e depois eu tenho que ir para a dezena, isso mesmo. O resultado dessa conta, depois você vai registrar aqui, ó,
nessa linhazinha, tá? Vou subir mais um pouquinho aqui. E quais animais podem viver até 20 anos? Então, se tiver algum que vive 21, você pode colocar? Isso mesmo, você não pode colocar, porque é até, certo? Então, olha só, tem que ser do 20 para baixo, tá? Se tiver do 20 para cima, a gente não pode colocar, porque a palavrinha até quer dizer o seguinte: não pode passar do 20, certo? Então, vamos observar aqui, ó. O que tem com 20? Ó, o carneiro, menos de 20. O leão, né, que vive 20. E o gorila, que vive 20. Então, aqui no E, você vai ter que anotar carneiro, leão e gorila, certo? E o F. Qual a diferença entre o tempo de vida do carneiro e a arara? Aqui você tem as alternativas, está vendo? Só que para a gente saber, você precisa montar a conta, né? Então, a diferença, nós vamos ter que fazer uma conta de... Isso mesmo, uma conta de menos. Então, vamos voltar lá no gráfico para vermos a quantidade de tempo do carneiro e da arara. Então, o carneiro vive 10 e a arara vive 60. Então, nós vamos colocar o número maior em cima. Então, aqui nós vamos colocar o 60. Se ele quer a diferença, é uma conta de menos, isso mesmo. 60 menos 10, que é a quantidade do carneiro, certo? E você vai realizar essa conta. Aqui você vai colocar a unidade e aqui você vai colocar a dezena. Lembrando que a conta começa pela unidade, tá? Então, você vai realizar essa operação. O número que der aqui, você vai procurá-lo aqui nas alternativas e fazer um X entre esses parênteses, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, mande mensagem para a professora. Combinado? Um grande beijo e até a próxima explicação.